Se não tiver pergunta, eu vou fazer outra palestra, hein, gente? Mas vamos lá, vamos participar. Fique à vontade. Meu amigo Márcio, meu amigo Roque aqui. Eu não entendi bem quando você falou na parte da manhã de livros no meio espírita, não sei se foi isso bem que eu entendi. Livros que estão favorecendo a doenças mentais, desequilíbrios mentais. Que tipo de livros seriam esses? Assim, Se a gente não pode generalizar e falar que toda obra que está fora de Kardec, Jesus e Chico não serve. A gente tem muita obra boa, a gente tem muito autor confiável. O que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é aquela velha questão que João escreve na primeira carta dele, está lá no capítulo 4, inclusive, quem quiser conferir depois em casa. Na primeira carta de João, no capítulo 4, ele fala o seguinte: nem todos os espíritos são de Deus, ainda que falem que são de Deus. E aí ele, discorrendo isso no capítulo 4, ele conclui falando que a forma de sabermos se o espírito vem de Deus ou não, ou seja, aquela mensagem, e a gente pode atribuir também ao livro, é reconhecendo a árvore pelos frutos. Então, se a gente quer saber se o livro é confiável, vamos ver os frutos que aquele autor está dando para a sociedade. Por que Divaldo tem a idade que tem e consegue manter-se lúcido? Por que as obras de Divaldo são obras sérias? E aí a gente não está falando de Jesus, Kardec e Chico, mas de um outro autor que a gente precisa respeitar a obra. Por quê? Vamos observar o fruto dele lá na Mansão do Caminho. E aí vai ser inegável percebermos a coerência daquilo que ele escreve. E hoje, infelizmente, a gente vai criando muito ídolo, né? No meio espírita, a gente vai criando muita coisa, e eu falo como palestrante, às vezes trata o palestrante de uma forma, gente, não tem necessidade disso, entende? Vou dar alguns exemplos para vocês, não estou aqui criticando quem faz isso, mas é uma coisa de se pensar. Quando Jesus, por exemplo, fazia as pregações dele, ele depois tinha uma sala reservada para ele, para estar ali numa sala reservada e não estar próximo ao público. Jesus estava no meio do povo, Jesus não criava separações. Hoje, por exemplo, o próprio Rafael vai em muito evento grande, que após a palestra o cerimonial está pegando o Rafael pelo braço e colocando ele numa sala, com ar-condicionado, com camarão, e não pode estar no meio do povo. Nós, enquanto palestrantes, temos que ter a consciência de que tem coisas que não faz sentido. Mas o povo não dá sossego, não para de falar, não... Ué, mas o que tem? Qual que é a diferença nossa e de um outro ser humano? Né? Por que às vezes coloca-se o palestrante num pedestal, ou ele acha que está num pedestal? Por que a gente vai criando esses ídolos só porque a pessoa tem um dom da fala? Então é muito importante a gente analisar, obviamente, a mensagem falada, a mensagem escrita, e principalmente, se a gente quer saber se é uma obra séria ou não, se o que a pessoa está falando tem sentido ou não, a gente precisa observar os frutos. O trabalhador espírita precisa estar vinculado a trabalho social. Isso aí Chico Xavier sempre orientou aqueles que seguiam ele de perto, não é? Foi sempre uma postura ativa de Jesus. Não é só um discurso bonito, não é só escrever coisa bacana, mas acima de tudo, o próprio João, né, Batista, ele vem falar: arrependei-vos, mas que vosso arrependimento seja um arrependimento que dê frutos de arrependimento. Não é só reconhecer que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer diferente, mas acima de tudo dar frutos, né? Eu acho que a segurança de qualquer obra, de qualquer oratória, ela precisa estar no fruto. E não é que o palestrante tem que ser perfeito, ou que o escritor tem que ser perfeito, mas é uma pessoa que se esforça para fazer um bem social, um bem comum, né? E aí a gente pode começar a confiar um pouco mais. Sou nosso amigo Edson. Bom dia, Edson. Eu me chamo Edson, realmente. Eu sou da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Prazer estar aqui. Muitos eu conheço, outros não conheço, mas o assunto se chama Chico Xavier. Nós lemos aproximadamente 10 anos atrás, vai fazer 18 anos que ele desencarnou, não é isso? Sim. Eu leio no periódico lá de Minas Gerais, um jornal que diz que no desencarne do Chico Xavier, ele foi recebido no mundo espiritual por alguns personagens da história dele. Bezerra de Menezes, Emmanuel, etc, etc.
E só não viram, na ocasião, só não estava presente no recebimento dele no mundo espiritual, Allan Kardec. E no relato, o relato que estavam falando, o personagem que estava relatando, disse que persentiu Jesus, não viu Jesus como viu os demais amigos espirituais. Na sua palestra, deixou mais ou menos claro que Chico Xavier reencarnou. Para nós isso é menos importante. Esse relato. Olha, é um tema muito polêmico, né? E, na verdade, da mesma forma que o senhor enxerga que não tem necessidade da gente afirmar que ele é Kardec ou não, sim, é o protocolo, a respeito. Na verdade, quando meu pai e minha mãe, a gente ia em algum lugar, a gente não chamava de senhor e senhora, a chinela comia também, a gente acostumou. Mas aí, esse tema, né, se Chico foi Kardec ou não, eu sempre gosto de falar a mensagem que tem em Obras Póstumas, que Kardec e o Espírito de Verdade afirmam que ele voltaria para continuar a obra. Eu não gosto de afirmar que ele era Kardec, tá? Eu acho que isso é uma questão pessoal de cada um. Mas o que eu gosto de falar é a obra de Chico. Ela complementa a codificação. A obra de Chico precisa ser muito valorizada. Muitas das pessoas que conviveram de perto com Chico Xavier, como meu avô, como outros grandes amigos de Minas Gerais, confirmam com muita convicção que era. Eu não quero entrar nessa polêmica e nunca vou falar disso em oratória se é ou não é. Eu acho que cada um pode fazer seu juízo, a gente não deve brigar por isso. Porque tem um negócio também, é o seguinte, o espírita não briga só por causa de política, não. Briga porque tem uns que acreditam que ele é Kardec e outros acreditam que não é, não é? Então a gente tem que deixar essas coisas de lado e entender que o que é indiscutível é que a codificação começa em Kardec e acaba em Chico Xavier. Isso é importante. E olha, mesmo que Kardec não tenha reencarnado, ele vai ser eternamente grato a Chico, porque Chico quebrou o galho dele, né? Ele vai precisar de voltar, porque realmente a obra de Chico Xavier é indiscutível, né? Eu acho que isso é importante. E quando eu menciono, por exemplo, Obras Póstumas, o diálogo de Kardec com o Espírito de Verdade, intitulado Minha Volta e Minha Missão, que é quando se trata disso, não é com a intenção de comprovar processo reencarnatório, é com a intenção de mostrar às pessoas a importância de valorizar a obra de Chico Xavier. Porque se Kardec voltaria no final do século XIX ou início do XX, certamente o que trouxe a obra muito próxima à codificação e a continuidade dela foi Chico Xavier. Inclusive na Bíblia, a maior comprovação de reencarnação que a gente tem é de Elias reencarnando como João Batista. A gente tem a oportunidade, inclusive, de fazer um seminário desse tema, em que a gente traz mais de 20 comprovações de Jesus falando que era um processo reencarnatório. Quando eles chegam perto de João Batista e perguntam a ele assim, você é Elias, quer voltar? Ele fala, não. Mais de 20 comprovações. Não. Quem você é? Aí ele faz uma menção. Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, era a profecia de Isaías que falava da volta de Elias. Então ele sempre fazia isso de uma forma muito subjetiva, muito superficial, e não afirmava, porque eles sabiam que isso não era importante. Jesus se tornou um espírito puro por ter reencarnado várias vezes. Na Terra foi uma, mas em momento algum a gente vê Jesus falando assim, olha, eu encarnei e evoluí no planeta tal, eu fiz isso, porque o que importa é daquele momento para frente, daquele momento adiante. Mas a pergunta é ótima e a gente tem que valorizar mais a obra mesmo de Chico Xavier e de Allan Kardec para entender Jesus, não é? Obrigado. Aí, nossa amiga Merijane agora vai para dar uma palavra. Boa tarde, né, pessoal? É só uma pequena consideração sobre a questão do livro espírita. Só compartilhando com os amigos que alguns anos atrás estivemos numa reunião na Federação Espírita Brasileira, onde estavam vários presidentes federativos e mais Divaldo, Raul e Sueli. Não lembro qual deles fez um comentário nesse sentido. E dizia mais ou menos assim que das obras atualmente publicadas, de 5 obras publicadas, ditas espíritas, 4 dessas obras eram antidoutrinárias, né? Então isso carece de todos nós uma observação e um cuidado ao nos debruçarmos nessas escolhas, com as novidades que surgem todos os dias, obras psicografadas, mas não são espíritas. E como o nosso querido Rafael muito bem lembrou agora, resgatar as obras que Chico nos trouxe, porque estão ficando guardadas nos armários. As obras de André Luiz, de Emmanuel, são obras riquíssimas e que acrescentam às nossas vidas muitas coisas.
né? Então, talvez seja a hora de pararmos um pouco, refletirmos um pouco mais, buscarmos as obras sérias dos médiuns sérios e dos estudiosos que falam sobre espiritismo e deixar, de repente, as novidades, que muitas delas estão vindo com situações muito críticas. Livros ditos espíritas, mas que a sua essência são livros eróticos. Livros de tiroteios, de promiscuidades terríveis. E que as pessoas querem até já vir fazerem seminários sobre certas obras. Isso tem por base a falta de estudo, de conhecimento doutrinário, conhecimento da codificação, conhecimento das nossas bases, né? Então é só esse cuidado, é só essa advertência aqui que eu estava aqui lembrando dessa fala na FEB e compartilhando com todos nós, para que nós possamos melhor escolher aquilo que nós vamos derrubar os nossos olhos, né? Como diz Emmanuel, devemos manter as mãos e a mente ocupadas, né? Porque mente e mãos desocupadas, aí diziam nossos antigos, né? É a oficina do diabo, né? Obrigada. E assim, ótima consideração, porque a gente percebe que existe até um processo de obsessão coletiva. Um movimento das trevas extremamente intenso para que aqueles que leiam esses livros criem quadros mentais que vão atrair processos obsessivos para eles e para a família, né? Então isso é importantíssimo, né? Ser ressaltado para a gente tomar cuidado e beber da fonte limpa, né? Sim. Só uma última consideração. Manuel Filomeno de Miranda, na sua trilogia Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era e Perturbações Espirituais, nos adverte justamente sobre essas questões desse assédio coletivo das trevas, e que tem por objetivo desmoralizar a doutrina espírita. O inimigo do espírita hoje, o inimigo da nossa doutrina, não estão lá fora. Eles não estão lá, estão dentro da casa espírita, com as nossas desinformações, falta de instrução e modismo nas casas espíritas, né? Perfeito. Mais alguém? Mais após aí para finalizar as perguntas? Aí de novo, meu amigo. Vou mudar agora a temática. Né? A mente, viu? Quer trabalhar? Espera aí, vamos levar isso aqui. Não, é melhor eu falei na frente, não. Alô, alô. Não, tá, agora tá bom. Agora, alô, alô. Você, que eu percebi do seu perfil, é de muito trabalho, coloca a mão na massa, não é? Tipo, além da oratória, a questão do trabalho da filantropia e tudo mais. E também vivências por onde você anda. Mas assim, o que eu percebo, a dissonância entre o saber e o fazer. Muitos trabalhos na casa espírita que eu já vivenciei, que eu já fiz e que eu vejo em outras casas, é que há uma dicotomia. Eu faço o trabalho da sopa, eu atendo o pessoal da rua, mas eu tenho uma dificuldade de integração com o todo da casa. Eu me isolo, é um trabalho que eu acho que eu tenho que fazer daquele jeito, a diretoria não consegue, às vezes, penetrar para fazer uma avaliação, e fica muito na questão só da assistência, não leva essa questão da promoção do ser. Há casas que terminam, não valorizam aquele trabalho, porque não, aquele trabalho isolado, então vamos acabar. Então, há uma falta até de afetividade, de planejamento. Vamos fazer um trabalho realmente coordenado, planejado, para que o trabalho cresça, mas o cidadão cresça e a doutrina cresça, seja também permeada naquelas pessoas que são assistidas. É tudo, eu vou à noite, entrego a sopa, pronto, não faço mais nada. E eu tenho dificuldade, às vezes, de relacionamento com o meu irmão, na palestra, na direção, mas eu estou fazendo aquilo. É como se fosse uma tábua
de salvação. Mais ou menos isso, tá bom? É mais ou menos a pessoa que quer ser a dona do caldeirão da sopa, né? Que ninguém pega, ela é só... Olha, Paulo... Sim, Paulo ele vem nos falar, escrevendo aos Hebreus, o seguinte, e ele fala especificamente de um trabalho, mas pode servir para todos: visitai os presos como se estivesse preso com eles. Então a questão não é fazer o trabalho, é a forma que estamos desenvolvendo o trabalho. Não adianta nada eu estar 40 anos servindo sopa se eu faço isso com má vontade. As pessoas estão tendo dor de barriga com aquela sopa, né? E eu estou criando inimizades dentro da casa espírita. Então a gente tem que tomar cuidado não só em fazer, mas no formato que a gente está fazendo. Não só em vir para uma campanha do quilo, mas qual que é a intenção que eu estou vindo para a campanha do quilo. E aí a gente vai voltar naquela pergunta de Kardec: qual que é a maior de todas as virtudes? A que é feita de forma desinteressada. Então a gente tem que fazer o bem pelo bem. Se na casa eles querem que eu ajude a lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. Se quer que eu vou fazer a palestra, dar um passe, eu vou fazer isso da melhor forma possível, me colocando sempre no lugar do próximo. E saber que, olha, até o próprio Chico Xavier orientava muito meu avô na seguinte forma, e vovô orientava meu pai, e meu pai sempre me falava isso: que se um dia a gente tiver um conflito entre desenvolver reunião de estudo, palestra, reunião mediúnica e essas tarefas sociais, para a gente esquecer a iluminação intelectual e ir para o campo de ação. Mas se um dia qualquer trabalho da casa espírita nos impedisse de cumprirmos o nosso papel enquanto familiar, esquece a casa espírita e vai dedicar a família. Por quê? Quando a gente aprende a respeitar a família, respeitar a esposa, os filhos, respeitar as diferenças dentro de um lar, é muito mais fácil a nossa convivência na casa espírita. Se a gente fizer uma análise psicológica, social, das pessoas que têm dificuldade em relacionamento dentro do trabalho espiritual, são pessoas que estão com dificuldade também de relacionamento no lar. Então, é o que a gente falou, né? Muitos comentam que caridade começa em casa, mas a caridade começa e termina em casa. Porque se a gente faz bem feito lá, o reflexo vai ser aqui. Se aqui eu estou com dificuldade no relacionamento, eu tenho que começar a tentar melhorar em casa. E todo mundo aqui pode melhorar um pouquinho, viu, gente? Todo mundo pode ser um pouco mais fraterno. A gente tem que tentar melhorar sempre, não achar que o problema é só do próximo. É engraçado que a gente faz palestra, quem faz sabe o que é isso. Ao final de palestra o pessoal costuma chegar e falar assim: meu filho tinha que estar aqui para ouvir esse negócio, viu? Porque ele que tinha que estar aqui ouvindo. Meu esposo que tinha... Quando deve falar sobre casamento, então é um cutucando o outro na palestra o tempo inteiro e olhando assim, não é? Porque a mensagem sempre é para o próximo. Ao ponto de uma vez terem chegado para mim e pedido oração para o lar de uma pessoa, porque aquela pessoa estava indignada que há 3 semanas seguidas caía a mesma mensagem do Evangelho, e ele estava fazendo o culto sozinho, então deveria ter algum espírito precisando de ouvir aquela mensagem, não é? Então às vezes a gente põe a culpa até nos espíritos, para não perceber que somos nós que temos que melhorar. Então eu acho que a nossa melhora de fraternidade, ela vai acabar influenciando e contagiando também de forma positiva quem está na casa espírita, né? Então vamos tentar ser melhor para a família, a gente vai conseguir estar mais próximo dos trabalhadores, acreditando e percebendo que cada um tem os dons. E essa diversidade ela é muito importante. O próprio Paulo fala também isso aos Coríntios, que é dado diversidade de dons. Todo mundo tem um dom, e que esses dons juntos fazem com que uma comunidade cristã forme um corpo do Cristo. E aquele corpo, por exemplo, tem a boca, que é o que tem o dom da fala. O corpo tem o ouvido, que é aquele que tem o dom de ouvir a dor do próximo. Mas que muitas vezes existem algumas coisas dentro desse corpo que não são vistas, como o coração, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o cérebro, que ninguém está vendo no corpo, mas sem eles aquele corpo não existe. Então são as tarefas apagadas, né? Que aparentemente ninguém está percebendo, mas sem aquela pessoa na casa ali. Tem trabalhadores na casa que, olha, é engrenagem, que muitas vezes não está nem no salão aqui agora, está fazendo um trabalho lá embaixo apagado, sem ninguém perceber, mas que é a rocha da casa, né? O sustentáculo. Então é isso, é saber que todo mundo tem dons e admirar os dons uns dos outros. Não ter inveja, mas admirar. Assim, olha, que bacana que você... Eu quero aprender com você, eu quero tentar, ou não dá para mim desenvolver tanto isso, mas te admiro demais. Então é buscar essa fraternidade, primeiro em nós, para que isso respingue nos outros, né? E a gente conviva sempre de uma maneira mais tranquila. E olha, não é prioridade nossa ter dificuldade entre trabalhadores não, viu? Se a gente estudar cada carta de Paulo, a gente vai ver que o bicho pegava lá naquela época, né, nas igrejas. E Paulo costumava falar o seguinte, isso para vocês não desanimar, tá, gente? Porque a gente sempre acha que o problema da nossa casa espírita também é o maior, né? Paulo falava que do pântano nasciam os lírios mais belos.
do pântano nascem os lírios mais belos. E aí muito relacionado àquela frase que eu falei do início, a história que eu contei, que ninguém foge do amor. Tudo que a gente faz com amor, com entrega, com dedicação, com boa vontade, vai ter algum resultado, vai ter alguma melhora. Então acho que a gente tem que acreditar em nossa equipe. A gente não está nessa casa espírita ao acaso, nós não estamos vinculados com a nossa família ao acaso, e a gente está no local certo, com as pessoas certas para a gente crescer e evoluir, né? A gente não pode desanimar. Você falou da questão do crack e outras drogas que surgiram, né, por investidas das trevas, né, por assim dizer. Aí eu fiquei pensando, semana passada eu li uma mensagem dita espírita falando sobre o coronavírus, que seria uma investida também, por conta desse processo de transição planetária, que sabe que não tem oportunidade e quer causar o terror ou aumentar o sentimento de angústia e tudo mais para a psicosfera da Terra ficar num ambiente favorável, por assim dizer, né, para o desânimo e tudo mais. Aí eu fiquei me questionando, é óbvio que as coisas acontecem também com o controle da justiça divina, algum ensinamento vem. Como a gente tem no caso das tragédias, né, que a gente vê a solidariedade aflorar, mas, por outro lado, na questão da doença, as pessoas se isolam. Então, que proveito poderia ter, eu não sei se a pergunta cabe, mas que proveito poderia ter nesse contexto, né? Qual seria o sentido? Eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa ter bom senso ao analisar essas mensagens, porque muitas delas é até para criar uma onda de medo, e aí a gente vai abaixando o nosso padrão vibratório e a gente fica acessível a qualquer outra dificuldade, ainda que não seja o próprio coronavírus. Mas a gente acompanhar a evolução da humanidade, a gente sempre teve pestes, a gente sempre teve enfermidades que devastaram uma certa região, que mataram, como lá em Minas Gerais recentemente sofremos com as chuvas, sofremos com as barragens rompendo, né, e matando ali centenas de pessoas, como houve tsunami. Então a gente sempre tem, como a tuberculose na época que ela veio, devastando. E a gente tem que ficar atento que sempre que acontece esse tipo de movimento, o que mais aparece é a mensagem psicografada, né? Que isso é a regeneração, isso está acontecendo porque as trevas estão atacando e fazendo. Muita calma, muita tranquilidade. Tudo isso faz parte do planejamento divino, como a senhora mesmo disse, não cai a folha de uma árvore sem a vontade de Deus, sem o consentimento dele. Nós não estamos desprotegidos, pelo contrário. A gente não pode pegar pontos negativos e achar que isso representa toda a questão espiritual da coisa. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Se a gente ligar um noticiário hoje à noite, vai aparecer com certeza alguma coisa semelhante assim: homem estupra a própria filha, homem espanca até a morte a esposa, mãe sufoca criança recém-nascida até virar óbito. Todo dia que a gente ligar vai ser isso. Mas esses homens não representam os milhões e milhões de homens que honram a sua esposa, que respeitam as suas filhas. Essas mães não representam as milhões e milhões de mães que tratam os filhos de forma digna e que amam profundamente, incondicionalmente. Então, muitas vezes, ainda que tenha movimento de trevas para querer prejudicar, isso não representa o grande movimento do bem, o grande movimento da proteção espiritual que o planeta Terra tem sob a égide do próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que confiar e perceber que existem influências negativas, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar sintonizado só nisso, né? A gente tem que pensar positivo e fazer o nosso papel de homem do mundo, cumprir o nosso dever nas coisas mais simples, e aí a gente vai estar contribuindo para esse processo de regeneração que é longo, né? Mas que precisa da nossa paciência e do nosso esforço para acontecer. E aí eu acho que é mais um trabalho de não ficar muito abatido, não ficar muito sintonizado nessa onda de medo, de desconfiança, de achar que as trevas estão perseguindo de todos os lados, porque senão a gente acaba criando quadros mentais que vão ser muito desfavoráveis a nós, não é? Sim. Chega lá, que é isso? Bom, Rafael, diante de tudo que nós vimos nesse seminário, eu gostaria de fazer só uma pergunta, se possível respondendo uma palavra. Como ser cristão nos dias de hoje? Eu responderia em 3 palavras:
tá? Desculpa não conseguir responder em uma, né? Na verdade, eu vou responder numa frase, porque eu vou repetir a frase de uma grande pessoa, né? Que é a Maria Teresa de Calcutá. Porque ela foi questionada na década de 80 pelo presidente, até então, o presidente dos Estados Unidos, algo talvez semelhante ao que você perguntou. Irmã, como que eu faço para ter paz no mundo? Eu sou presidente da maior nação. Uma ordem minha pode mudar as questões todas, né? E ela então falou com ele o seguinte, assim, falou o seguinte para ele: volta para tua casa e ama tua família, né? Então eu acho que tudo que a gente falou pode se resumir nisso. Se a gente voltar para casa e esforçar para amar a nossa família, para fazer um pouco mais do que a gente tem feito, a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor, e aí a gente vai estar contribuindo para que sejamos melhores instrumentos também da espiritualidade, né? Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer então, aproveitar também a oportunidade e não só de agradecer a paciência, porque a gente está aqui, vocês estão me aturando, de manhã e à tarde, o que não é muito comum. Às vezes o seminário é só de manhã ou só à tarde, então tem que realmente ter muita paciência, ficar o dia inteiro deixando a família, né, em casa, estando aqui, e dizer que eu vou ficar muito feliz também se eu puder reencontrá-los em alguma das palestras que a gente vai estar fazendo ao longo desses dias. Amanhã no Francisco de Assis, segunda-feira na Casa do Caminho e terça-feira no Joana de Ângeles. E eu espero poder voltar para a gente continuar refletindo junto em relação ao Evangelho. Espero que em breve vocês consigam concretizar esse sonho, né? E ter aquele galpão maravilhoso funcionando também. Se Deus quiser, estaremos aí. E complementando esse trabalho que vocês já fazem. E a gente que é lá de Minas, a gente costuma falar que tem casa espírita, que tem cor, e essa aqui até cor tem, porque o Chico gostava desse azul, viu, gente? Desse tipo de janelinha. Tem cor, tem cheiro e tem vibração de Chico Xavier. Porque a casa que trabalha em benefício dos pobres, dos mais necessitados, a gente reconhece ao entrar. E a gente reconhece pela fraternidade que a gente é recebido. Que vocês possam continuar tendo Jesus como referência e que a gente possa estar cada vez mais junto, aprendendo uns com os outros. Muita paz a todos e muito obrigado. Eu que lhe agradeço, muito obrigada. Então, meu irmão, queremos lhe agradecer imensamente, né, por este dia maravilhoso. Com certeza todo mundo vai sair daqui assim, né, felizes, com tanta coisa boa. Minha gente, obrigado a todos vocês também pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. E aí eu gostaria de chamar agora a Merijane para fazer a prece final. Meus queridos amigos, que possamos nesse instante acerenar nossas mentes, acerenar a nossa intimidade, que possamos tentar visualizar nesse instante a figura amorável do Mestre Jesus, que possamos perceber o seu doce olhar, o seu sorriso a nos encantar, e sua mão a nos convidar. Aproximemo-nos dele nesse instante e vamos permitir que nos envolver num suave abraço do amigo Jesus. E sentindo esse envolvimento amoroso desse, que em verdade é um amigo incondicional de nossas almas, a ele nós diremos assim: Jesus, gratidão envolve os nossos corações, Senhor, pelo amor que derrama sobre cada um de nós, que nesta tarde e nesta manhã escolhemos aqui nos reunirmos para conversar, para refletir, para aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre o teu Evangelho, sobre as orientações, sobre a vivência, Senhor, do teu amor em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da atual reencarnação, aonde temos acesso, talvez pela primeira vez, a informações tão preciosas que nos auxiliam a conduzir os nossos passos para o nosso Pai. Abençoa, Senhor, esta casa, por mais esse trabalho edificante que realiza, por mais abrir esse espaço, abrindo seus braços amigos e a todos nos acolher.
envolve o nosso querido Rafael com as bênçãos de agradecimento, que ele receba em seu coração a eterna gratidão de todos nós. E que a tua paz, Senhor, envolva a cada um de nós, envolva a nossa amada Alagoas, envolva a pátria do Evangelho, e que essas vibrações de amor envolvam toda a terra, Senhor. E que a tua paz resida eternamente em todos os corações, hoje, agora e por todo sempre.